Atos capítulo 1, verso de número 1, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui é Lucas sendo instrumento de Deus, e o primeiro livro que ele fala é o Evangelho de Lucas. Nós não lemos o Evangelho de Lucas? Então ele está dizendo que ele escreveu o Evangelho de Lucas, e aqui ele está escrevendo a segunda carta. Até o dia em que, depois de haver haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Verso 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Dita essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, de um dia. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora você vai pegar o capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Preste atenção no pastor um pouquinho. Eu poderia hoje, eu já dei o tema, né? Conhecendo o nosso melhor amigo, eu poderia falar hoje do poder que esse ser, que esse Deus, o Espírito, tem. A palavra fala que a terra era sem forma e vazia, e ele pairava, e ele decidia. É ele. Do poder que foi exercido na Bíblia, na vida de Sansão, usando profetas, Davi. Poderia falar do poder que hoje há, até hoje há. Poderia estar falando aqui essa noite de várias coisas que é real. Bem atenção, algumas denominações, algumas igrejas não acreditam ser o Espírito Santo uma unidade, um ser. Eles acreditam que ele é a vontade de Deus Pai. Que ele é um vento.
um desejo de Deus, a Bíblia não dá a essas pessoas apoio nessa ideia tola, porque o Espírito decide fazer o que quer. Ele tem decisões, ele é capaz de entristecer, ele é capaz de se entristecer por mim, por você. A palavra não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é uma pessoa com sentimentos, ele é real, tão real quanto Jesus foi. Ele está aqui no nosso meio. Sim, básicos. Tem pessoas, inclusive, que temem adorá-lo, porque acreditam que adorando ele, não adoram a Jesus. Olha que absurdo. Como se a Trindade pudesse ser explicada. Irmãos, isso passa demais na minha ideia. É a mesma coisa que dizer, o Ivair é um cara que tem carne, tem espírito, tem alma, tem sentimento, tem corpo e tem espírito. Vai explicar isso? Eu não consigo, eu posso ter uma ideia vaga. Isso aí é coisas enormes, mas nós vendo a palavra, podemos determinar que ele é uma pessoa que precisa e que deve e que precisamos adorá-lo, que podemos adorá-lo, que devemos adorá-lo. É o nosso companheiro de jornada, é aquele que não nos separa, é aquilo que Cristo disse, eu vou para o Pai, mas eu vou-lo enviarei, quando ele enviar, ele estará com vocês todos os dias, ele está conosco. Algumas pessoas nem se apercebem disso, algumas pessoas chegam a dizer, eu já ouviu isso? Eu queria viver na época de Jesus. Já ouviu alguém dizer, eu queria viver na época de Jesus? Queridos, por quê? Não, porque aí eu veria Jesus. Mas aonde nesse mundo, nesse planeta, tiver um homem e uma mulher, com o seu joelho e a sua cerviz dobrada diante de Deus, pode sentir o doce toque. Algumas pessoas aqui, com certeza, em algum momento, tiveram as suas lágrimas literalmente enxugadas por Ele. E hoje eu quero falar dele, eu quero falar disso. Vamos falar que Ele é quem distribui os dons. Dons. Eu conheço igreja, gente, que diz que não consegue acreditar nos dons de língua. Se está na Bíblia, como explicar? Sabe aquela coisa irracional? Eles dizem aqui, aqui não pode ser, porque no capítulo 2, diz que cada um ouvia na sua língua, então eles oravam em línguas daquela época, Aí eu vou para 1 Coríntios capítulo 13, diz que mesmo que eu fale a língua dos homens e de anjos, línguas celestiais, aí eu vou para Coríntios também e diz, Érica, quer orar em língua? Você faça, mas se quiser orar em público, tem alguém que traduza, porque se não traduzir, não será frutífero. Então, como ver tudo isso? Não pode ser, porque isso é para a época dos apóstolos, isso é para a época daquela época. Meu querido, que diferença tenho eu e você dos apóstolos? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, por Deus, é na Bíblia, está na Bíblia. Eu não preciso nem fazer força para falar. É por isso que um culto desse, nós viemos aqui hoje para adorar um ser, um Deus. Eu vou adorar o Pai. Eu acredito no seguinte, eu acredito que houve um ministério de Deus através da pessoa de Cristo, e há um ministério de Deus através da pessoa do Espírito, e é esse ministério que eu vivo. Eu acredito que eu vivo esse aqui. Quando eu adoro eu vou falar até mais. Eu acredito que sem a ajuda do Espírito eu jamais conseguirei compreender a graça. Eu jamais conseguirei compreender a cruz. É Ele, eu vou ler isso hoje com você, quando eu estiver pregando. A palavra diz que Ele é o autor da Bíblia. A palavra fala, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, depois você lê, diz que Ele é o autor. Pessoas escreveram, mas o autor é Ele, divinamente. Você está aqui? Não dorme, que hoje é dia da sua bênção, tá? Hoje é o dia, porque se você não tiver poder, como você vai viver? Agora, hoje a minha proposta é falar desse amigo. Falar desse amigo que
que se manifesta entre nós e no coração de quem quer que seja essa noite. Qualquer um aqui essa noite, qualquer pessoa, não existe. Por favor, ai pastor, mas eu sou muito pecador, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qualquer pessoa aqui essa noite, eu quero trabalhar isso, quero poder fazer isso com você. Você está pronto para ouvir a palavra? Eu te preparei bem para ouvir? Queridos, eu acredito que nessa noite pessoas falarão em línguas. Pessoas que não falavam, ou pessoas que há muito tempo se perderam nessa frieza de coração. Hoje Deus vai inundar, mas por quê? Porque eu quero? Não, porque Ele quer, porque isso é poder de Deus. Ah, e se não falar, não é o maior de todos os dons, o maior de todos os dons é o dom de amor, mas eu acredito que é possível. Eu acredito, aliás, eu naquela época, quando no começo da minha conversão, eu queria muito isso, eu desejava demais, porque edifica a minha fé. Vamos viajar com a palavra? Olha, por favor, capítulo 1, versos 4 e 5. Por favor, capítulo 1, versos 4 e 5. Agora eu já estou pregando. E Jesus, comendo com eles, determinou-lhe, não está escrito em Jesus, mas se você ler o contexto, é isso que está dizendo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora, eu vou ensinar vocês. Qual é o erro de alguns irmãos? Eles querem Jesus, eles recebem Jesus, eles buscam Jesus, mas não buscam essa presença de Jesus nele. Ele não busca esse desejo. E aí eles querem buscar santidade sem poder. Eles querem buscar mudança de vida sem um ser dentro deles que os impulsiona a mudar de vida. Você consegue entender isso? Sabe por que alguém é capaz de renunciar ao pecado? Só com a presença de Deus. É Deus que faz isso em mim, é Ele que me dá a condição, Ele habitando em mim, através da pessoa do Espírito, me dá a condição de viver em santidade. Enfia isso na sua cabeça, queira Ele hoje, queira Ele como a ar que você respira, queira agora. E eu vou falar, olha só, Jesus falou, olha, vamos imaginar que eu estivesse aqui, e que eu fosse Jesus, e que Ele estava para ser assunto ao céu, e disse, olha Celino, não saia daqui. Eu estou subindo, Celino, eu vou embora, mas vocês não saiam de Jerusalém até que Ele seja derramado em vocês. Então não saia dessa igreja hoje, não saia, busque até que Ele inunde você de tal maneira que flua de dentro de você rios de água viva. É disso que eu creio nisso, gente. Agora, se eu pregar isso para o mundo vai falar, cara doido, cara maluco, deixa ele me achar que eu sou louco, eu não estou preocupado com as coisas do mundo, eu estou preocupado com as coisas espirituais, e eu sei que elas são reais. Olha, por favor, o Espírito é o teu professor, tá? Na jornada, até eu chegar no céu, Ele será o teu professor. Eu não sei quanto tempo Jesus demorará para voltar, mas eu vejo jovens aqui, que a jornada deles será muito longa. 30, 40, 50, 60 anos, eu vejo pessoas que vão viver 70 anos, 60, 70 anos ainda. Agora, eu tenho a convicção de que Ele é o meu professor. Olha o que depois você lê, tá? João capítulo 14, verso 26, mas o Consolador, Jesus falando isso, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem é o teu professor? Quem é o teu professor? Eu pode usar uma escola bíblica, pode usar um louvor,
De repente você olha, hoje eu falei, a minha esposa falou, amado, você viu aquela irmãzinha? Você viu a desenvoltura dela? Há alguns meses atrás, essa irmãzinha, eu estava expulsando demônios dela. Real, isso que eu estou dizendo. Estava expulsando demônios. Às vezes você não vê acontecer isso, porque a gente vai lá para o fundo. E hoje eu vejo essa irmã falando com a desenvoltura da palavra, como se ela fosse... Mas o que é? É a presença de Deus. É a presença de Deus. É Ele que te ensina. É Ele que é o teu professor. Consegue compreender isso? Está na Bíblia. Olha, por favor, é Ele que intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe aquele momento que você está tão abatido? Sabe aquela preocupação sua? Eu não sei como eu vou orar, eu não sei as palavras que eu vou dizer, eu não sei nem como me chegar diante do Senhor com a vida que eu tenho. Aí o que Deus está usando o apóstolo Paulo para dizer, é o Espírito que habita em você, que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Já vi pessoas que na hora do louvor começam a chorar do nada. Já vi pessoas que na hora da pregação têm o coração tão contristado, tão abatido, tão resoluto, que fala, meu Deus, eu quero o Senhor, eu quero Deus. É o Espírito que intercede por mim e por você. Você acha que você precisa ser PhD em a escritura do Velho e do Novo Testamento para poder falar com o Pai? Se você levar os teus pensamentos agora, se Deus mora dentro de você, olha o que eu estou dizendo, se Ele mora dentro de você, você nem abre a boca, e Ele está dizendo, Pai, Ele precisa disso, Senhor, Ele precisa disso, Ele precisa disso. Oline, que é aqui o meu que está fazendo isso, Vaso? Ajuda eu aí, Vaso. Ele que intercede por nós. Ele que intercede por nós, não se preocupe. Ele é quem faz, Ele é o companheiro, ensinando, primeiro ponto, intercedendo, segundo ponto, agora, é Ele quem comunica o amor de Deus, Ele que fala que Deus me ama. Deixa eu ler, Romanos 5, do 5 ao 8, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em vosso coração, pelo Espírito Santo, que foi outorgado, porque Cristo, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, porque poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Queridos, olha para o pastor, vou traduzir isso aqui. Você chega para a pessoa e diz, você acredita na cruz? Eu acredito. Você acredita que Cristo existiu? Eu acredito. Você acredita que Ele morreu pelos teus pecados? Eu acredito. Ela acredita em tudo. Ela acredita em tudo. Mas dentro dela, ela não sente que aquela cruz foi para ela. Dentro dela, ainda ela entende como uma lógica, sabe, uma lógica. Um justo morre por um pecador. Alguém paga o preço por outro alguém. O inocente no lugar do culpado. Mas a palavra está dizendo que o nosso companheiro de jornada, o nosso amigo, é quem pega e diz, esse fez, não é por alguém, fez por mim. Parece que meus olhos se abrem. Aí eu tenho a noção de quem eu sou. Parece que o mundo espiritual se abre. E eu vejo que Ele não morreu pelo mundo apenas, Ele morreu por mim.
por mim. Aí eu vou dia, se ele morreu por mim, sendo eu ainda pecador, por que ele não nos dará hoje, sendo eu um servo, sendo eu um filho? Por mais que a minha vida possa estar vivendo hoje situações difíceis, eu digo, eu tenho um Pai que me ama, e é o Espírito Santo que derrama o amor do Pai em mim. Eu vou falar algo. Tem um salmo, se não me engano, 34 ou 37, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo. Procura depois para mim alguém. 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. A maioria das pessoas, hoje, infelizmente, no mundo evangélico, diz assim: agrada ao Senhor, dá uma grana para Ele. Agrada a Ele, e Ele vai satisfazer o teu desejo. E o Espírito Santo não fala isso. Ele diz que esse ser habitando em mim, eu agrado do Senhor. Se Ele me dá, Ele é Deus. Se Ele não me dá, Ele continua sendo Deus. Ele continuará sendo Deus na minha vida, porque aquilo que mais eu precisava, que é a certeza da minha vida eterna, eu já tenho. Dia após dia, 20 anos já se passaram, e essa convicção ainda continua em mim, que Ele morreu por mim, morreu pelos meus pecados. E eu sei que, um dia eu preguei aqui nessa igreja, um texto dizia assim: você acha que o amor dói? E eu disse: o amor dói, porque aquela cruz doeu muito. Naquela cruz, toda aquela dor que Ele passou. E hoje Ele é derramado no teu coração. Por isso que eu consigo ver gente erguendo os bracinhos, adorando ao Senhor no meio de louvores. No começo era meio esquisitinho, era meio friozinho. Aí eu vejo ponto a ponto o Espírito Santo fazendo morada na vida de alguns. E por que não é na vida de todos? Porque será que todos querem? Será que todos desejam isso? E eu tenho o último ponto para terminar essa parte do nosso companheiro de jornada. Capítulo 8, verso 16 de Romanos diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nisso, sabe o que eu acho mais top? Eu não tenho dúvida, hoje eu não tenho dúvida de que eu sou um filho de Deus. E você tem que falar em alto e bom som: eu sou uma filha de Deus. Deus me comprou. E você sabe por que eu sei disso, Michel? Porque o Espírito de Deus testifica no meu, que não é os meus defeitos, não é os meus pecados, que não é isso que me determina se eu sou filho ou se eu não sou filho, é a adoção. Eu fui adotado, eu fui comprado, eu fui remido, eu fui lavado no sangue. E quem faz isso em você? Algumas pessoas acham, falam: nossa, olha como eu sou inteligente demais. Não tem nada a ver com inteligência, é o Espírito derramando em você essa convicção: eu sou filho. E quando eu sou filho, e como eu sou filha, eu olho para algumas piadinhas e eu não quero mais. Sabe aquela piada que incomoda? É o Espírito dizendo: isso aí não é coisa de filho. Sabe aqueles videozinhos que você gostava e você já passa a ficar incomodado ao ver? É o Espírito dizendo: isso aqui não é coisa de filho, de filha. Quando a gente apronta algumas, e de vez em quando a gente apronta. Hoje eu fiz uma caca com a minha esposa, pequena, leve. Mas eu fiquei tão contristado, mas tão contristado. Assim, nós estamos tentando fazer um regime. Eu acho que precisa, porque eu não acho que eu estou tão gordo. Mas vamos lá, vai. Tentar, né? Vou tentar mais uma vez. Aí ela foi fazer um negócio, aí eu desci da escada, assim, tinha dado aquela cochilada, vou preparar a palavra. O zóio dela até brilhava. Ela tinha derramado um leite moça assim. Moça, não é nem um leite não, é do top. Derramou e ela falou: vou fazer um brigadeirinho. Eu falei: não, eu não quero. Olha o bonitão. Não. Você acha que eu vou perder meu regime por causa de um brigadeirinho? Aí a carinha dela murchou assim. Aí eu saí. Daí que eu saí, ele falou: você acha bonito o que você fez?
A hora que você quer comer as coisas meia-noite, ela faz para você, né? E agora, um brigadeirinho que não é nada, um pouquinho só. Aí eu cheguei, amor, você me pede, você me desculpa, amor. Eu fiquei lambendo ela, sabe? Não, amor, pelo amor de Deus. Você fez. Ela falou, não, eu voltei tudo para a caixinha de novo. Eu falei, meu Deus. Meu Jesus, o que eu aprontei, Jesus? O que eu fiz? Minha esposa, a pessoa que me ama. Nossa, que tonteira. Aí, o que faz isso um coração assim? É pecado? Mas Deus falou para mim, é tua esposa, cara. Você podia comer, dá um pouquinho aí, amor. E até porque ela está de regime mesmo, 6 meses que não come doce. Ah, mesmo não, semana passada eu fui no aniversário e comi. Aí você percebe, mas quem faz isso em mim? É Deus. Por amor a ela, por amor ao meu casamento, por amor a mim. Esse é Deus. Desiste não. Deus está cumprindo a obra, Ele vai fazer a obra. Deixa só Ele entrar na tua vida. Ele é o nosso companheiro. Da jornada nós já falamos, sem Ele não dá. Sem Ele eu continuaria sendo grosso, sem Ele eu continuaria sendo estúpido, sem Ele eu continuaria gritando, sem Ele eu seria muito pior do que eu sou hoje. Eu quero abordar o segundo ponto, olha lá por favor. O capítulo 1, verso 8. Se eu falei da jornada, agora eu quero falar de poder. Mas, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora aqui eu já não estou falando mais de jornada apenas. Ele diz, primeiro ponto ele fala, fica aqui, a hora que ele descer vocês vão, mas vão só depois que ele descer. Agora eu estou falando de poder. Eu estou falando de poder mesmo, dons. E eu tenho orado, irmãos. Eu tenho orado para que Deus derrame dons nessa igreja, para edificação. Olha por favor, não precisa procurar, depois você procura, você veja esse vídeo e procure. 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Para que eu preciso de dons? Para que eu quero dom para curar? Para que eu quero dom para libertar? Para que eu quero dons de maravilhas? Já eu vou ler eles. Para que eu preciso de poder? Para mostrar o quanto eu sou ninja da galáxia? Não, para servir no meio da igreja. Para libertar, para curar, para ser um instrumento, para a purificação e santificação deste rebanho aqui. É para isso que você tem que pedir. Agora eu percebo o seguinte: há pessoas que já têm dons e querem mais, sem usar aqueles que têm. Eu vou dizer a vocês que no meu caso, o dia que eu tenho certeza que Deus morou em mim, eu trabalhei o dia inteiro numa cantina, num retiro de carnaval, para 400 pessoas, eu fiquei o dia inteiro trabalhando naquela cantina. Estava moído. Eu não sei vocês, irmãos, mas no começo, desde o começo, Deus me pôs como prova de fogo assim na igreja. Pessoas vinham na cantina, Sueli, comprar coisas, reclamavam porque estava gelado demais, estava quente demais. Se tinha cotuba, queria coca. Se tinha coca, queria poti. Se tinha poti, queria Fanta. Não tem Fanta? Eu falei, não tem Fanta. Reclamavam. Eu e o irmão José Carlos, passei o dia inteiro ouvindo isso. Novo na fé eu era, bem novo. Mas eu não desisti, porque eu sabia por que eu estava lá. Eu não estava lá para servir aqueles irmãos, não. Estava para servir a obra. Porque com aquela obra nós cuidamos do projeto. Toda a verba daquilo era para o projeto da escolinha de futebol que nós tínhamos. Depois, naquela noite, eu fui agraciado com um dom lindo, naquela noite. Mas eu saber vender comigo, Sueli.
eu já chegava, tipo, parecendo aquele cara lá, Wagner, que tentou vender um espetinho para você. Por exemplo, um é dois, e 2 é 5. Você compra uma coca por 2 e 2 é 5. Ah, mas e você está abençoando a obra, filho. Você está abençoando a obra, você abre o seu coração. E eu era vendedor, mano. Eu não era ainda um crente da galáxia e ainda nem sou. Mas vendedor eu sempre fui. E aí Deus usava aquele recurso que eu tinha para poder usar e abençoar a obra. E à noite, pessoas, elas querem os dons, mas eu te pergunto, para quê? Para que você quer? Para libertar? Para ser um instrumento? Então se disponha. Disponha o que você tem. Comece com o que você tem. Olha, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou falar os dons que hoje podem, devem, e eu quero que seja derramado aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Não precisa ler, depois você lê com calma. Eu estou falando de poder, dos versos 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecias, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Se essa noite, hoje, Deus encontrar corações e mentes aqui, dispostos a ser instrumento para a edificação da igreja dele, edificação da igreja dele, é essa noite que esses dons serão derramados. Aí alguém pode dizer, ô pastor, qual que é o currículo que esse ser aí deve ter para ter esses dons derramados? Se fosse mais ou menos assim, qual o pedigree do santinho, da santinha para ter as bênçãos desses aí? Tem que ser peça rara. Tem que ser gente estranha, porque só os estranhos raros que aceitaram a chamada. Porque Jesus chamou os seus, mas os seus não quiseram. Aqueles que estavam à beira da estrada, diz a palavra, ouviram de Jesus, ergueram as mãos e disse, eu estou aqui, eu quero. Eu pude ouvir um testemunho do irmão que ia na banda, o outro ia em centros espíritas. Pessoas servindo a outros deuses, um dia ouviram a palavra, desejaram, buscaram, e hoje querem este poder. É disso que eu falo. É nessa noite. É agora. Sem ele não dá. E eu termino. Olha o Atos capítulo 2, verso de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eu peço a sua atenção, querido. Eu peço mesmo a sua atenção. Quando é o dia para isso acontecer? Hoje. Que hora é o dia? É agora. Não é daqui um dia, não é daqui uma semana, é já. Pastor, mas você não está entendendo. Querido, é você que não está entendendo. É Deus quem quer. É Deus quem deseja.
Pastor, como que eu faço? Como que eu faço para que isso aconteça na minha vida? Porque se isso de fato acontecer, eu vou conseguir me livrar dessa coisa que me segura. Eu vou conseguir me livrar desse pecado que tão tenazmente me segura. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Marta, ele está dizendo o seguinte: o que você quer? É dom de curar? Mas você se dispõe a ir no hospital? Dispõe a ficar com o enfermo? Você se dispõe a fazer isso? Me permita o pastor Paulo, mas eu me lembro que ele convidou, falou assim: pastor, se alguém pode ficar com a minha mãe, na época do Covid, né? Ficamos no isolamento, achamos lá que era coisa horrível, um negócio esquisito, e ela nem estava na época com Covid. Um dia eu disse que eu queria o dom de curar, e aí... Não, mas aí também não, né? Ah, eu quero o dom de libertar. Você quer o dom de libertar, mas você está disposto a impor as mãos sobre as pessoas e dizer: olha, a palavra diz assim, os sinais acompanham os que creem. No nome de Jesus eu expulso demônios. No nome de Jesus eu curo enfermos. É o nome de Jesus. O dom é dado, mas quem faz isso é o nome. Entende? E quem derrama isso? Quem derrama isso é o Espírito. Pastor, vamos nos posicionar? Quem derrama isso sobre nós? Ah, eu gostaria muito de falar e orar em línguas. Para quê? Por que você gostaria? Ah, para edificação pessoal. Você está no caminho certo, é isso mesmo. A palavra diz que quando eu oro em línguas, eu edifico o meu espírito. Entende? Não edifico a igreja, eu edifico o meu, a não ser que alguém traduza. Mas se alguém não traduzir, não resolveu nada. Mas eu mesmo queria esse dom. Eu desejava. E quem tem sabe que é gostoso mesmo. Tem momentos que é precioso. É para pessoas especiais? Não, é para filhos e filhas. Abre o teu coração. Entrega o teu coração. Você que está aí na sua casa, é com você que eu estou falando. Lembra quando você ia em lugares evangelizar e hoje você não vai mais? Eu estou falando para alguém que me ouve. Você lembra? Você se dispôs a fazer coisas enormes e hoje você não faz o básico. Você lembra disso? Você lembra do que você combinou comigo? Você lembra? Você lembra do voto que você fez a mim? Conheci uma pessoa que ela saía para evangelizar no prostíbulo. Difícil isso, eu não consigo. Eu acho estranho. Mas essa pessoa fazia isso. É o chamado, né? Mesmo o chamado o pastor Juliano tem. Não é fácil fazer o chamado dele. Mas quem dá esse dom para ele? Me diga. Quem dá o dom para a pastora Juliana aguentar o pastor Juliano? Não, mas não é para rir, não. Imagina ser a esposa de um cara com dom daquele. Eu não estou falando sério, pastor. Tem que ser dom, não é possível. Não é? Essa mulher já deixou esse cara levar drogados para dentro da casa dela. E o chamado é dele. Mas Deus sempre faz a coisa certa, né? Sempre dá o coração certo, a pessoa certa. O que você quer? O que você veio buscar? O que essa noite você deseja? Olha só essa frase já resolveria tudo que nós vamos falar. Quando dois ou mais se reúnem, no nome de Jesus,
Ele aqui está. Então ele está na presença e na pessoa do Espírito, certo ou não? Ele não está corporalmente. Jesus não está corporalmente aqui. Ele está na pessoa do Espírito. E essa pessoa do Espírito, hoje nós demos trono a Ele. Tronizamos Ele. E eu quero agora que esse trono seja o teu coração. Seja você. Agora. É hoje. É já. O momento é esse.